O Bolsonaro mudou da noite para o dia completamente a postura dele agressiva em relação ao governo. Ontem, quando foi entrevistado, o Bolsonaro falou o seguinte, aspas, os problemas que acontecem no Brasil afetam a todos. O PL é um partido grande, com 99 parlamentares, e não faremos uma oposição radical. Queremos colaborar para que o Brasil não fracasse, não afunde. Vamos ajudar... Bolsonaro que está falando isso, gente. Aqui, olha aqui. Vamos ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo. Simpatizarmos. Olha só, a gente não simpatiza, a gente vai ajudar. E ele diz no final o seguinte, que vai ajudar a passar o arcabouço fiscal. Gui, meu irmão, quem não consegue ver isso como uma tentativa desesperada do Bolsonaro de fazer alguma ponte, uma tentativa de um cara que está se vendo numa situação extremamente complicada, acabamos de dizer, o cara não contratou o melhor advogado, o espadachim da lua, etc., porque ele acha que está pouco enrascado. Você contrata um advogado que é muito bom quando você está precisando de muita ajuda. E ele mudou completamente a postura dele. Não te chamou a atenção isso ontem, não, Gui? Totalmente, totalmente. Ele dizendo que não vai fazer uma oposição radical, que ele quer o bem do país, que o PL... Dá a entender ali que o PL pode votar com o governo em algumas coisas, fala do arcabouço fiscal... Completamente diferente, completamente diferente. E vamos entender por que isso, né, Edu? O camarada qual é a posição do Bolsonaro hoje? Se a gente considerar que a inelegibilidade é um cadafalso, ele já subiu no lugar lá onde corta o pescoço dele, já colocaram a cordinha, ele está com a cabeça assim, porque o Ministério Público já se manifestou pela inelegibilidade, e está prestes a colocar a cabeça e cair e tirar o banquinho. Então, assim, nesse momento, o Bolsonaro ele tá manso. Ele tá... E a gente tá, Gui... Ele tá o mesmo Bolsonaro. Você lembra que ele fez 2 movimentos no governo dele? Um foi em junho de 2020, quando, inclusive, a Veja fez naquela ocasião uma capa... celebrando a moderação dele e sugerindo que ele tinha se rendido ao sistema democrático e as instituições tinham vencido o Bolsonaro. Isso era junho de 2020. Até ali a gente tinha visto um voo de helicóptero, uma galopada na esplanada e a gente já estava horrorizado com a perspectiva de golpe que tinha ali. E ainda vinha muito mais. E ele faz esse mesmo movimento depois... Em setembro de 2021, quando ele mobiliza aquela multidão para o 7 de setembro de 21, ele vai para Paulista enlouquecido, ele fala num tom dizendo basta, não vai ter mais, e aí no dia 8 não tinha dia 8, no dia 8 não tinha um ambiente de golpe que ele queria que tivesse, e ele de novo ensaia uma moderação, mas é o mesmo teatro. É o mesmíssimo teatro. O Bolsonaro, quando ele se vê acuado, ele se finge de moderado, ele se finge de democrata. Essa frase dele de ontem, essas frases dele de ontem, são o que se esperava que um democrata tivesse feito na segunda-feira depois da derrota. Na segunda-feira depois da derrota para o Lula, se o Bolsonaro fosse um democrata, ele fazia uma live lá do estilo que ele gosta, chamava uns jornalistas, e ele falava isso que ele falou ontem. Não vou fazer uma oposição radical, vai ser pelo bem do país. Isso não foi feito porque a gente sabe o que ele estava fazendo naquela segunda. Ele estava chorando e pensando maneiras de continuar ali, como os relatos todos que chegam para a gente, e as provas que pouco a pouco vão surgindo demonstram. Esse Bolsonaro de ontem é um Bolsonaro ator, querendo enganar as pessoas de que ele moderou. Não agora, é da natureza do moderar, né, Edu? E mais uma coisa, a gente fica o tempo inteiro assim,
Será que o Cid vai falar? Será que o Cid não vai falar? Pô, a gente precisa que o Cid fale, né? Pô, o Anderson Torres já saiu da prisão. Caraca, então já não tem mais o Anderson Torres. A nossa única esperança é o Cid para o Bolsonaro ser punido. Gente, não vamos esquecer que existe uma investigação. Não vamos esquecer que a Polícia Federal está trabalhando e tudo indica que está trabalhando pra caramba e bem. Não vamos subestimar a capacidade investigatória da Polícia Federal. Então já teve várias operações de busca e apreensão, inclusive na casa do Bolsonaro. Inclusive na casa do Bolsonaro. Tem vários celulares que eles estão já com eles, tem arquivos de computador, entendeu? Então, Gui, pode ser que à medida que esse tempo vai passando, as possibilidades para o Cid, para o Bolsonaro, até para o Anderson Torres, elas vão diminuindo. E aí você não precisa, porque a gente ficou acostumado em todo mundo só ser preso por delação premiada. Sim. A gente ficou acostumado com isso, né? Mas as pessoas podem ser presas por elementos comprobatórios que são, cara, fortes o suficiente para tu não precisar de delação premiada nenhuma. E alguém que cometeu tantos crimes como o Bolsonaro, que com certeza deixou um monte de ponta solta, esse cara, ele não... O que vai definir o Bolsonaro, com certeza, não é Cid falar ou não. É claro que se ele falar o que sabe, a gente sabe que acabou, aí acaba o jogo já. Mas, meu irmão, se ele não falar o que sabe, não quer dizer que Bolsonaro ganhou esse jogo, não. Não quer dizer que Bolsonaro ganhou esse jogo, não.